quase aqui no fim da exposição do livro de Atos. Estamos aí no seu último capítulo. Hoje nós vamos refletir em mais uma porção da passagem que compreende o versículo 11 até o versículo de número 22. Esse é o texto para a nossa reflexão. Atos, capítulo 28, versículo 11 até o versículo de número 22. Então eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar a leitura da passagem comigo. Atos, capítulo de número 28, versículo 11 até o verso 22. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Putélio, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com toda esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte ela é impugnada. Até aí, irmãos, vamos orar? Fechamos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus Santo, nós te louvamos, rendemos graças a Ti, pela bênção que o Senhor nos concede de nesta noite estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos, para adorar ao Senhor e para refletir sobre a Sua bendita palavra. Nós clamamos, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, aplicando Sua palavra em nosso coração. Se conosco é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tema para a nossa reflexão, tema mais descritivo hoje é finalmente em Roma. Esse é o tema para a nossa reflexão. Finalmente em Roma. Nós sabemos que desde o capítulo de número 20, não desde o capítulo 20, mas nós vemos o desejo do apóstolo Paulo, já expresso ali desde o capítulo 20 e até mesmo antes, de ir até Roma. Na verdade, nós vimos que isso era algo que o Senhor mesmo havia proposto e designado o apóstolo Paulo para ir até a cidade de Roma, para que ali pregasse o Evangelho. Ele, antes de se dirigir a Roma, ele vai para Jerusalém, e ali, naquela cidade, ele vai ser preso sob falsa acusação, e começa todo um processo, até que então ele embarcasse de Cesareia num navio que o levasse até Roma. Mas nós vemos que a viagem que o apóstolo Paulo fez
ela foi uma viagem extremamente turbulenta, tumultuada. O navio no qual eles haviam embarcado havia sido surpreendido por um furacão que os deixou à deriva no mar durante 2 semanas, e finalmente então o navio foi despedaçado, e pela misericórdia e pela graça do Senhor, toda a tripulação, bem como os demais passageiros do barco se salvaram, a despeito do barco ter se despedaçado. Assim então eles chegaram na ilha de Malta, e o que nós vimos é que naquela ilha, Paulo, não apenas Paulo, mas também os demais passageiros e tripulantes foram surpreendidos por bárbaros. Esse é o termo que a Escritura utiliza para se referir àquelas pessoas que estavam ali, ou que eram habitantes daquela ilha, eram bárbaros. Mas nós vimos que a expressão que o texto bíblico utiliza, ela não tem o propósito de descrever indivíduos selvagens ou não civilizados. Esse era o termo utilizado naquela época para descrever ou falar a respeito de pessoas que tinham uma outra língua, elas tinham um outro idioma. E a despeito da conotação negativa que o texto ou o termo tem nos nossos dias, aqueles habitantes trataram Paulo, os passageiros e tripulantes do barco, com extrema cordialidade. Inclusive, a expressão que o texto bíblico utiliza para se referir à maneira com que eles foram recebidos ali foi singular humanidade, mostrando assim a bondade com que eles foram recebidos. Não apenas os habitantes da ilha, mas o texto nos mostra que o seu governador, o principal homem da ilha, chamado Públio, também tratou Paulo e os demais passageiros e tripulantes com benignidade, que a palavra que aparece ali, ela poderia ser traduzida por amavelmente ou amigavelmente. Assim, tanto Paulo quanto os demais passageiros e tripulantes foram bem recebidos ali naquela ilha, e depois então de 3 meses eles entram novamente num barco e seguem caminho, viagem até Roma. E aí nós vemos nessa primeira parte do nosso texto, do versículo de número 11 até o versículo de número 15, esse trajeto do barco até então chegarem ao seu destino final, que era Roma. O texto chama a nossa atenção, irmãos, inicialmente, afirmando então que ao cabo de 3 meses eles haviam embarcado num navio alexandrino, que invernara na ilha de Malta, e o texto diz que tinha por emblema Dióscuros. Dióscuros é uma expressão que o texto bíblico utiliza para se referir a divindades que eram conhecidas por serem filhos de Zeus, eram irmãos gêmeos, filhos de Zeus, que eram conhecidos por serem guardiões dos marinheiros. E aí é curioso, irmãos, porque o que nós temos visto até aqui é que durante toda essa viagem do apóstolo Paulo, bem como dos tripulantes e passageiros daquela embarcação, quem os guardava era o Senhor. E, obviamente que o fato daquele barco ter uma efígie, um símbolo dessa divindade que representava ali os guardiões dos marinheiros, não impediu o apóstolo Paulo de entrar nessa embarcação. Mas o que nós vemos aqui, de fato, é que a despeito da crença popular daquelas pessoas que eram pagãs, quem estava no controle de toda a viagem era o próprio Senhor. O próprio Senhor é quem havia guardado o apóstolo Paulo e havia guardado toda a tripulação. Nós vimos, irmãos, que o Senhor, ele foi gracioso com os demais companheiros de viagem do apóstolo Paulo. Paulo estava ali, e por causa de Paulo e da presença de Paulo e do plano do Senhor para o apóstolo Paulo de chegar até Roma e ali pregar o Evangelho, é que o Senhor havia guardado toda a embarcação. A despeito do texto bíblico nos mostrar que o barco havia se despedaçado, o que o Senhor já havia dito para Paulo em um sonho, nenhum deles se perdeu
assim como o Senhor havia dito que seria. Eles foram preservados por causa do apóstolo Paulo e do plano que o Senhor tinha para Paulo de chegar até Roma. Então, eles seguem viagem e o texto vai nos mostrar que dentre as paradas que eles fizeram, eles chegaram numa ilha ou numa cidade chamada Puteoli. Irmãos, curiosamente, o texto nos diz que havia ali alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. O texto nos mostra então que os habitantes daquela ilha rogaram a Paulo que permanecesse com eles durante os 7 dias. E é curioso, meus irmãos, nós notarmos o pedido por um número específico de dias em que Paulo estaria com eles, 7 dias. O que sugere que havia por parte daqueles irmãos um desejo de que Paulo estivesse com eles no dia do Senhor, no dia do culto, para que pudesse cultuar ao Senhor junto com eles, e muito provavelmente para que o apóstolo Paulo se encarregasse naquele dia da instrução daquela igreja à luz da palavra de Deus. Mas o texto vai nos mostrar, irmãos, não apenas pela presença desses irmãos em Puteoli, mas também pela própria presença dos irmãos agora em Roma, que havia por parte do apóstolo Paulo grande alegria pela presença desses irmãos. Houve por parte do apóstolo Paulo uma alegria, um regozijo por estar com aqueles crentes. E o que é maravilhoso, irmãos, percebermos é que ao longo dessa viagem extremamente desafiadora que o apóstolo Paulo enfrentou, ele foi animado pela presença dos crentes. E nós vimos que o Senhor, de forma extraordinária, graciosa, na sua providência, Ele usa irmãos e amigos próximos para trazer consolo e conforto ao nosso coração. E é isso que nós estamos vendo aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo sendo encorajado pela presença dos crentes, pela comunhão dos irmãos em Cristo Jesus. E é claro, meus irmãos, que quando nós consideramos aquilo que o Senhor está nos dizendo a partir do registro da viagem do apóstolo Paulo, nós podemos recobrar a memória e chamar a nossa atenção para a importância e a necessidade da congregação. O apóstolo Paulo, ele vinha obviamente aqui de um período extremamente turbulento. Ele havia sido quase açoitado injustamente na cidade de Jerusalém. Ele havia passado pelo naufrágio, ele foi picado por uma cobra, passou por momentos de grande desânimo e abatimento. Foi inclusive usado por Deus para o encorajamento dos tripulantes e passageiros do barco que estavam desanimados. O Senhor o encorajou em diversos momentos, depois de passar por períodos de grande tribulação. E depois de passar por um período de dificuldades nessa viagem até Roma, o que o texto nos mostra é que ele se vê animado pela presença dos irmãos. E é algo que nós temos considerado, meus irmãos queridos, é justamente sobre a necessidade e a importância da vida em congregação, da vida com os crentes, como meio que o Senhor utiliza para fortalecer a nossa fé e nos encorajar no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, a vida cristã, ela não se vive sozinha. A vida cristã não se vive de maneira isolada, de maneira monástica. Ela deve ser vivida na companhia dos crentes, na companhia dos santos. É junto dos irmãos, é junto da igreja do Senhor Jesus que nós somos encorajados na fé, mesmo em meio às dificuldades, ou justamente em meio às dificuldades que nós enfrentamos. No texto da Escritura, há uma exortação clara de que nós não devemos deixar de congregar, mas que antes nós devemos fazer mútua admoestação. O autor aos Hebreus, quando escreve a sua carta, lá no capítulo de número 10,
escrevendo para um público de cristãos que estava enfrentando dificuldades justamente por causa da fé. E aqui é um paralelo que nós podemos fazer. Paulo está sofrendo perseguição, não porque ele fosse um agitador, não porque ele fosse alguém que havia instigado os judeus contra Roma. Paulo não era aqui parte daquele grupo de judeus que tentava, por meio da força, derrubar o Império Romano. Muito pelo contrário, nós vemos que há por parte do apóstolo Paulo sempre o cuidado e a cordialidade de tratar os judeus como seus irmãos, e ele também, no que diz respeito ao Império Romano, ele sempre se mostra submisso, inclusive porque ele mesmo era um cidadão romano. Mas o motivo pelo qual ele era perseguido e agora estava preso era justamente por causa da sua fé. Mas isso não fez com que o apóstolo Paulo se desesperasse da fé ou considerasse abandonar a fé no Senhor Jesus. Antes ele perseverou na fé, certo da sua vocação. Mas quando nós olhamos lá para o texto da carta aos Hebreus, nós vemos que há ali irmãos que estão vivendo dificuldades, estão passando por momentos de grande tribulação. E aí fazendo aqui uma comparação com a viagem e a tempestade que Paulo enfrentou ali no mar, na sua viagem até Roma, os irmãos a quem o autor aos Hebreus escreve também estavam passando por uma tempestade. Não literal, como Paulo havia enfrentado uma tempestade no mar, mas estavam passando por uma tempestade, tendo em vista a perseguição contra os crentes. E diante disso, alguns deles, abatidos por estarem enfrentando essas dificuldades, estavam considerando abandonar a fé. E aí então o autor aos Hebreus vai dizer que eles não deveriam deixar de congregar. E aí nós podemos dizer, irmãos, que a vida junto com a congregação, ela é um meio por meio do qual o Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima. Estarmos com os crentes é algo que o Senhor usa para nos encorajar na nossa caminhada cristã. Quando nós passamos por momentos de dificuldade e nos vemos abatidos, talvez você já tenha passado por momentos assim, em que diante dos desafios você se sinta desanimado a tal ponto que quando chega no domingo você diz assim, não, eu não quero ir na igreja, eu quero ficar só. Mas o que a Escritura nos mostra, meus irmãos, é que é justamente a presença dos irmãos que o Senhor utiliza para nos encorajar e para nos animar. Creio que talvez você já tenha vivido algo assim. O encorajamento da igreja em momentos de grandes desafios. Nós já vivemos isso, irmãos. Nós já vivemos isso na vida da nossa igreja. Momentos em que passamos por grandes desafios. Momento em que irmãos nossos passaram por grandes desafios, enfrentaram grandes perdas, enfrentaram grande tristeza, mas encontraram na igreja e na comunhão dos crentes o encorajamento. A bênção do encorajamento advinda da comunhão com os crentes em Cristo Jesus. Portanto, é imprescindível que para o nosso fortalecimento na fé, como o autor aos Hebreus vai dizer, nós não deixemos de congregar, mas que na comunhão dos santos nós possamos nos encorajar mutuamente. Será que nós temos de fato, meus irmãos, nos valido desse privilégio e dessa bênção que o Senhor nos deu, que é de termos a nossa fé fortalecida na medida em que nós estamos e vivemos em comunhão com os nossos irmãos? Haverá momentos em que nós estaremos desanimados, mas é junto da congregação, é junto dos crentes que nós encontramos encorajamento para perseverar na fé em meio às adversidades. Agora o texto ele traz uma informação que traz alegria ao nosso coração, que é o fato de nessas cidades e mesmo em Roma haver crentes ali, havia uma igreja ali. E a pergunta que talvez nós façamos, meus irmãos, é como havia uma igreja em Roma?
como nessas cidades longínquas por onde Paulo não havia passado, haviam crentes ali. Como? E aí nós podemos chegar à conclusão de que muito provavelmente essas igrejas nasceram a partir da presença de judeus em Jerusalém, quando o apóstolo Pedro pregou os seus sermões ali no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Judeus que haviam ido para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes, mas que ouviram a pregação do Evangelho e ali se renderam a Cristo e voltaram para as suas cidades, e ali então nasceu uma igreja. Eu me lembro, e talvez você já tenha ouvido esse testemunho por parte do pastor reverendo Ronaldo Lidório. Reverendo Ronaldo Lidório, um dos missionários mais conhecidos da nossa denominação. Ele foi missionário na África durante muitos anos, pregando o Evangelho ali aos concombas, e ele narrando uma experiência missionária que ele teve, não na África, mas no Amazonas, onde ele e a sua equipe haviam feito um mapeamento da região, para que pudessem chegar em tribos que ainda não haviam sido alcançadas pelo Evangelho, ou mesmo em regiões ou lugarejos nos quais o Evangelho ainda não havia sido pregado. E ele disse que junto da sua equipe, depois de ter feito aquele mapeamento, depois de ter traçado ali uma estratégia, se preparado com alguns irmãos que o acompanhariam, seguiram viagem de barco e até que chegaram a um determinado lugar para pregar o Evangelho e descobriram que ali já havia uma igreja. Descobriram que ali o Evangelho já havia sido pregado e uma igreja havia nascido naquele lugar já há alguns anos. E então, curioso para saber como que o Evangelho havia sido pregado naquele lugar e quem havia levado o Evangelho até aquelas pessoas, eles então mencionam que o Evangelho havia sido anunciado a eles por um senhor, o seu João. E aí então eles querem saber, onde é que mora o seu João? A gente quer saber quem é o seu João. E eles então chegam até a casa do seu João, e ali eles encontram um senhor simplório, morando na beira do rio, sem qualquer estrutura, mas que com toda simplicidade pregou o Evangelho naquele lugar, e as pessoas vieram ao conhecimento de Cristo. E é curioso, meus irmãos, porque o próprio reverendo Ronaldo Lidório, contando esse testemunho, ele disse, não, a gente estava lá com todo o equipamento possível, com toda a estratégia desenhada, com toda a equipe, com todos os recursos, mas foi o seu João, que na sua simplicidade, sem recurso, sem estratégia nenhuma, pregou o Evangelho àquelas pessoas, e eles vieram ao conhecimento de Cristo. O que isso nos mostra, meus irmãos, e é o que nós temos visto até aqui, é que o Senhor, Ele tem os seus meios para fazer cumprir os seus propósitos. Nós mencionamos hoje isso na nossa escola dominical. Deus não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém para fazer cumprir a sua vontade. Ele nos usa como meios, como instrumentos, como causa secundária para fazer cumprir os seus propósitos, para alcançar os seus desígnios. Deus não precisa de ninguém, mas Ele nos dá o privilégio de sermos esses instrumentos nas suas mãos para o avanço do reino, para a pregação do Evangelho, para a propagação da palavra do Senhor Jesus. Mas se nós formos omissos, o Senhor usa quem Ele quiser e os meios que Ele quiser para fazer alcançar assim os seus desígnios e os seus propósitos. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa passagem, que a despeito de toda oposição, a despeito de toda circunstância adversa, a despeito da perseguição por parte dos judeus e a despeito da perseguição posterior por parte de Roma, o Evangelho continua sendo pregado e pessoas continuam vindo ao conhecimento de Cristo. Isso me faz lembrar, inclusive, irmãos, como que o Senhor usou irmãos piedosos no passado, em nosso país, para a pregação do Evangelho, e para que o Evangelho se estendesse, não apenas no nosso país, mas inclusive no nosso estado. Há regiões no nosso país
em que igrejas nasceram sem a presença de um pastor, mas que um irmão simples, tendo ouvido o Evangelho, se encarregou de pregar a palavra do Senhor àquelas pessoas que estavam à sua volta, e igrejas inteiras nasceram ali. O Senhor usa quem Ele quer, o Senhor tem os seus meios para fazer cumprir a sua vontade. E quanto à vida do apóstolo Paulo e aos desígnios do Senhor, o que nós estamos vendo aqui no livro de Atos, se você se lembra, como o texto começa, como o livro de Atos começa, antes mesmo do derramamento do Espírito Santo, ali em Jerusalém, sobre os apóstolos, os capacitando para serem suas testemunhas. Eles receberiam o Espírito, e o que o texto bíblico vai dizer é que eles receberiam o Espírito para serem testemunhas do Senhor, justamente para anunciarem o Evangelho de Cristo. Mas antes do derramamento, o Senhor Jesus vai dizer que eles receberiam poder para serem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e até na Judéia, e até os confins da terra. E o que nós estamos vendo, meus irmãos, ao longo do livro de Atos, é justamente o avanço missionário desse roteiro que havia sido estabelecido pelo Senhor Jesus antes da sua ascensão e antes do derramamento do Espírito, no capítulo de número 2. O que nós vemos então, quando nós chegamos no final do livro de Atos, é que exatamente aquilo que o Senhor havia dito no capítulo de número 1 havia se cumprido, porque o Evangelho agora, ao chegar em Roma, havia chegado aos confins da terra, de acordo com o conceito do primeiro século. A palavra do Senhor estava se cumprindo, e ao longo de todo esse período, meus irmãos, não apenas o apóstolo Paulo, mas outros apóstolos enfrentaram grandes adversidades, e não apenas os apóstolos, mas diáconos e evangelistas. E nós lembramos aqui, por exemplo, do martírio de Estevão, um homem fiel, piedoso, que se parecia com o Senhor Jesus, que exatamente por causa da pregação do Evangelho não foi preso como os demais apóstolos, mas foi morto. O primeiro mártir da história da igreja. Foi morto, apedrejado, e enquanto era apedrejado, contemplou a beleza do Senhor Jesus. Contemplou Cristo, que o próprio apóstolo Paulo contemplaria depois da sua visão na estrada a caminho de Damasco, para prender cristãos, para levá-los a Jerusalém e ali prendê-los e até mesmo matá-los. Mas como eu disse, irmãos, Deus tem os seus meios, e aquele que antes era um perseguidor da igreja, o Senhor o alcançaria para que ele se tornasse um pregador do Evangelho. Paulo seria um instrumento nas mãos do Senhor para fazer cumprir o seu propósito do Evangelho chegar até os confins da terra. Sua jornada, no entanto, não foi simples, não foi uma jornada fácil. Era a vontade de Deus que Paulo pregasse o Evangelho, era a vontade de Deus que Paulo chegasse até Roma, mas o caminho que Paulo trilhou até chegar em Roma foi extremamente desafiador. E aí algo que nós podemos dizer, meus irmãos, é que nem sempre o fato de nós estarmos fazendo a vontade de Deus significa que as coisas das nossas vidas serão fáceis. Nem sempre. O fato de você estar no centro da vontade de Deus não garante para você uma vida cristã fácil. E pelo contrário, às vezes, o fato de você se submeter à palavra do Senhor, se render a Cristo, vai trazer para você problemas que você nunca enfrentou antes. É justamente o caso dos judeus que haviam se convertido a Cristo, a quem o autor aos Hebreus escreve. É justamente o caso dos judeus que haviam se rendido a Cristo, a quem Tiago escreve, que, como nós estamos vendo na nossa escola dominical, haviam chegado ao conhecimento de Cristo, renderam seus corações, professaram a sua fé, mas justamente por causa da sua fé é que eles foram expulsos da sua cidade, perderam o contato com seus familiares, passaram a ser oprimidos pelos
judeus pelos seus pares e agora estavam vivendo em pobreza. Às vezes, o fato de nós abraçarmos a fé cristã significa que isso trará para nós desafios. Mas eu não quero, obviamente, desencorajar os irmãos com isso. Isso não significa que você então deve fazer outra escolha. Isso não significa que o fato do Evangelho trazer desafios para as nossas vidas, que nós devemos fazer outras opções, porque o cristianismo, a fé no Senhor Jesus é melhor do que todas as outras coisas. A fé em Cristo, a fé no Senhor Jesus, conforme anunciada e revelada na palavra de Deus, é melhor e superior a qualquer outra escolha que você possa fazer na sua vida. Então, se você talvez está em dúvida em relação a eu abraço a fé ou não, eu sigo o caminho do Evangelho ou eu vou traçar outro caminho para a minha vida, o que eu quero dizer para você é que a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é abraçar a fé e acolher a palavra do Senhor e a pessoa e a obra de Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador. Não há escolha melhor. Não há escolha melhor. Mas, pastor, isso significa que talvez eu vá enfrentar problemas. É verdade, irmãos. É verdade, talvez você vá. Mas ainda assim, não há melhor escolha do que essa. O cristianismo, o Evangelho do Senhor Jesus é maior e melhor do que qualquer outra coisa ou decisão que nós venhamos a tomar e a abraçar nas nossas vidas. Se não fosse assim, irmãos, homens não se disporiam a morrer por essa causa. Homens não se disporiam a morrer por essa mensagem. Mas o que nós estamos vendo, mais uma vez, é que o Senhor tem seus meios, Ele tem suas formas de fazer cumprir a sua vontade. Deus tem maneiras de nos levar onde nós devemos estar. E aí então, Paulo finalmente chegou em Roma. Que viagem, né? Que viagem é essa? Ele desejou ir para Roma, ele estava determinado em Jerusalém, foi para Jerusalém e ali muitas coisas aconteceram. Ele não seguiu uma linha reta, não tem uma linha reta aqui. A viagem que Paulo faz para Roma, desde que ele chegou em Jerusalém, ali no capítulo 20, demonstrando o desejo de ir para lá, e depois, quando de Cesareia ele é levado até lá, foi mais ou menos igual fazer uma viagem no Gardênia, daqui até Belo Horizonte. Não sei se você já teve essa experiência, não. Alguns anos atrás era até melhor, mas hoje em dia está meio difícil, meio complicado. Não foi uma viagem em linha reta. E eu não estou nem falando aqui do estado do ônibus, irmãos. Eu estou falando aqui que você, a cada 20 quilômetros, você para numa cidadezinha, você para aqui, para ali. E é uma viagem, não apenas num ônibus, muitas vezes mal cuidado, mas numa estrada que costuma ter uns congestionamentos, né? A viagem ela não foi uma linha reta, ela foi desafiadora, assim como a nossa vida, de modo geral, ela é. Não é verdade? A vida não é assim. Nós usamos ali a alegoria da tempestade para dizer a vida cristã, muitas vezes ela é surpreendida por tempestades, e nós passamos algumas tempestades ao longo do caminho. Nós somos de vez em quando surpreendidos por algum tipo de furacão. Nós temos os nossos planejamentos, não é? Como você já planejou a sua vida? Qual é o seu planejamento para a sua vida? Normalmente a gente pensa assim, não é? Eu vou crescer enquanto eu sou criança, adolescente, eu vou estudar, vou me preparar, vou me qualificar. Depois eu vou para a faculdade, depois eu vou me casar. Vou me casar, eu vou ter meus filhos, e depois que eu criar os meus filhos e casar os meus filhos, eu vou ter os meus netos. Depois que eu tiver os meus netos, eu vou me preparar para a aposentadoria, e depois que eu tiver a minha aposentadoria, eu quero descansar até então que eu chegue no céu. A gente tem os nossos planos, não é? Talvez nós já tenhamos traçado aqui os planos, todos eles.
para a nossa vida. Mas a vida às vezes ela é surpreendida. E os seus planos nem sempre eles acontecem do jeito que você planejou, sendo redundante aqui. Talvez você não se case, não conclua a faculdade, talvez não tenha filhos, ou se tendo filhos, talvez os seus filhos deem algum trabalho e eles não se tornem servos do Senhor, homens e mulheres piedosos. Talvez você não consiga se aposentar. Os nossos planos nem sempre eles acontecem como nós desejamos. Mas independente daquilo que nos sobrevém, irmãos, o que traz esperança e confiança para o nosso coração é que Deus tem as maneiras dele de nos levar onde nós devemos estar, ainda que a viagem ela seja um caminho tortuoso e surpreendido por tormentas. Nós vemos isso daqui na vida do apóstolo Paulo. Então eu queria apenas recapitular com os irmãos alguns eventos que surpreenderam o apóstolo Paulo ao longo dessa sua viagem. Então ele vai para Jerusalém e lá ele é preso sob falsas alegações. Ali ele foi quase que brutalmente açoitado. Ele foi repreendido pelo Sinédrio, colocado em quartel. Um sobrinho desconhecido de nós descobriu o plano dos judeus para matá-lo. E então, diante dessa informação, ele é transportado para Cesareia no meio da noite com um grande destacamento militar. Lá então ele conhece Félix e Drusila. Félix deixa Paulo de molho ali em Cesareia durante 2 anos. Depois é substituído por Festo. Festo quer favorecer os judeus e pretende mandar Paulo de volta para Jerusalém, mas Paulo sabe que se ele voltar para Jerusalém, lá eles vão matá-lo. Então Paulo apela para Roma. Festo não quer cuidar, ou não quer ter de lidar com essa situação, então ele leva o caso até Herodes, e por meio de Herodes, Paulo então é agora encaminhado a Roma. Ele entra num barco, e nós vimos que ele enfrenta ali uma tempestade. O barco fica à deriva durante 2 semanas. O barco se despedaça, mas todos nadam até a praia sem se perder. Ele encontra pessoas agradáveis, mas é mordido por uma cobra, é confundido com Deus, entra num novo barco, encontra novos irmãos e finalmente então chega em Roma. Deus tem os seus meios, meus irmãos. Deus tem os seus meios de fazer nós estarmos onde Ele quer que nós estejamos. E nós poderíamos dizer assim: por que Deus então fez com que Paulo, para chegar em Roma, passasse por tantos desafios, passasse por tantas dificuldades? E talvez nós possamos considerar alguns motivos. Primeiro, talvez para que a igreja orasse por Paulo. Talvez Deus quisesse ensinar a igreja a orar pelo seu irmão que estava comprometido a pregar a palavra do Senhor. Talvez, meus irmãos, Deus quisesse que o apóstolo Paulo passasse por tudo isso para que ele de fato reconhecesse a sua pequenez. E muitas vezes Deus nos permite passar por situações difíceis justamente para que a gente reconheça que nós somos totalmente dependentes dele, que as nossas vidas não estão nas nossas mãos, mas estão nas mãos do Senhor. Talvez Deus quisesse que o apóstolo Paulo passasse por tudo isso para que ele então, ao chegar na ilha de Malta, pudesse salvar a família de Públio, como nós vimos no texto da semana passada. Talvez. Mas uma coisa nós sabemos, meus irmãos, que por onde o apóstolo Paulo passou, e essa é a certeza que nós temos, por onde o apóstolo Paulo passou, ele pregou o evangelho do Senhor Jesus. Por onde ele passou, em cada canto, em cada cidade, em cada momento, independente das circunstâncias, Paulo estava dando testemunho do evangelho do nosso Senhor. Foi isso que ele fez quando esteve ali em Jerusalém. Ele pregou a Cristo. Foi isso que ele fez quando ele esteve diante do Sinédrio, a maior autoridade judaica do seu tempo. Ele pregou a Cristo. Foi isso que Paulo fez quando esteve diante das autoridades
romanas, ele pregou a Cristo. Foi isso que ele fez quando ele esteve ali na ilha de Malta. Ele pregou a Cristo. Então, independente, meus irmãos, independente das circunstâncias que cercaram o apóstolo Paulo nesse seu trajeto até Roma, o que nós vemos é que onde ele esteve, ele foi uma testemunha do Evangelho. E aí é interessante, meus irmãos, que nós podemos dizer assim: Lucas, ao narrar esses eventos que, como eu disse, dariam até mesmo um filme, daria um bom filme, nós podemos dizer, Lucas não está aqui interessado, irmãos, em narrar uma grande aventura. Esse não é o propósito de Lucas, não é mesmo, nem mesmo o propósito de Paulo. Paulo não estava à procura de grandes emoções, Paulo não estava à procura de uma grande aventura, mas Paulo estava interessado em proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, onde quer que ele estivesse. Então, a pergunta que eu faço para os irmãos é: você já pensou, você já parou para pensar o porquê Deus colocou você onde você está? Você já parou para pensar isso? Meus irmãos, nós falamos muito sobre a necessidade da obra missionária. E de fato, essa é a nossa responsabilidade como servos do Senhor. Devemos encorajar o trabalho missionário, devemos enviar missionários, devemos sustentar missionários, devemos orar por missionários. Mas se há algo que a Escritura nos ensina, é que onde quer que o Senhor Jesus tenha nos colocado, ali nós devemos ser suas testemunhas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Qual o propósito de Deus para a sua vida, onde Ele te colocou? Minimamente, irmãos, é para que ali, onde você está, independente dos desafios que você tenha de enfrentar, você seja uma testemunha de Cristo. Talvez seja num trabalho difícil, talvez seja numa escola, onde o convívio com os colegas é desafiador. É desafiador dar testemunho de Cristo para colegas que são ímpios e não conhecem o Senhor Jesus. Nós temos os nossos adolescentes aqui, que talvez possam testemunhar a respeito disso. Talvez seja na faculdade, onde o assédio dos professores, inclusive, é cada vez maior, onde a sua fé é cada vez mais contestada, questionada e impugnada, como é a palavra aqui que o texto diz, mas ali que o Senhor te colocou para ser sua testemunha. Talvez seja na sua família, meu irmão, minha irmã, onde você é o único crente, onde você é a única pessoa que ali conhece o Evangelho. Uma família que às vezes é hostil a você justamente por causa da sua fé, mas é ali que o Senhor te colocou para que você possa ser uma testemunha de Cristo Jesus. Que nós sejamos encorajadores da obra missionária, meus irmãos, comprometidos e engajados com as missões, contribuindo, o mote, né? Aquele mote clássico, contribuindo, orando e indo. Mas se você esteja comprometido com a pregação do Evangelho, onde você foi colocado por Deus, para ser ali uma testemunha de Cristo Jesus. Não desperdice essa oportunidade, mas fale do Evangelho, fale do seu Senhor, aquele que morreu por você, aquele que, através de quem, por meio de quem, nós temos o perdão de pecados e a vida eterna. Essa mensagem ela pode trazer hostilidade e até mesmo rejeição. Essa mensagem é impugnada e rejeitada muitas vezes pelo mundo, mas ela é a verdade que transforma, é o Evangelho que salva, e por isso nós devemos nos comprometer com a pregação do Evangelho, onde quer que o Senhor Jesus tenha nos colocado. Paulo vai fazer isso, ele vai chegar em Roma, ele vai imediatamente chamar as autoridades, os principais dos judeus, e o seu desejo ali, mais do que defender a si mesmo, é apresentar a Cristo Jesus, esse Evangelho que salva, a esperança, não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Que nós possamos pregar esse Evangelho, mas que nós possamos também abraçar esse Evangelho.
que é o Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus, do perdão de pecados e da reconciliação com Deus, o Evangelho da ressurreição dos mortos no último dia, o Evangelho da glorificação dos santos à semelhança do seu Senhor, o Evangelho da esperança para um mundo que não tem esperança nenhuma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero chamar então os nossos presbíteros aqui à frente para nos auxiliar.